EBD lição 12, 12ª lição da revista E o Verbo se fez carne. É a penúltima lição dessa revista, meus irmãos, e do segundo trimestre de 2025. E essa lição hoje vai concluir os evangelhos, porque ela vai dizer assim, do julgamento à ressurreição. Nós vem estudando sobre o livro de João, do apóstolo João, o evangelho segundo escreveu o discípulo João, o mesmo João que foi arrebatado à ilha de Patmos e nos contou todo o Apocalipse, nos trazendo o juízo e o julgamento que foi o sacrifício de Jesus Cristo. E todo o decorrer dos 3 meses nós estudamos as maravilhas de Deus descrita no Evangelho segundo escreveu São João. E nós vamos entrar hoje na penúltima, domingo que vem é a última lição, e nós vamos entrar hoje na penúltima lição e já encerrando a revista e o trimestre, comentada pelo pastor Elianai Cabral. Então a lição de hoje ela vai dizer julgamento à ressurreição. Ela já fecha todo o evangelho. O evangelho começa no início do ministério de Jesus Cristo, começa no significado e importância do nascimento do Messias sobre as províncias da Judéia e Jerusalém, onde havia a promessa e a lei do mandamento. E já o final de João nos trata a razão e a conclusão porque ele veio e para o que veio. E como se cumpriu a finalização desse ministério e dessa vinda de Jesus ao mundo, que é o Deus vivo. Então o textuário vai dizer assim, o versículo do textuário diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, viu? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está escrito em João, capítulo 19, o versículo 30. Ele tocou no vinagre e consumou. É muito difícil. É muito difícil. É maravilhoso adorar Jesus, saber o caminho do céu, conhecer Deus por ele, saber que ele foi alguém extraordinário que veio e nos regenerou e nos transformou, nos deu a nascente de Deus para que possamos encontrar Deus na terra, mas é difícil compreender que esse homem foi um homem como nós. E ele passou e suportou tudo isso injustamente. É difícil, inclusive, para as nossas batalhas espirituais. Não é fácil, porque nas batalhas nós temos que nos colocar totalmente com ele e como ele, para que possamos o adorar. Pois foi isso que ele fez e é isso que ele ensinou, a obediência a Deus. Jesus ele está plenamente obediente a Deus. Quantas vezes nós passamos batalhas e injustiças que nós estamos plenamente em Deus e que Deus precisa consumar alguma obra e aquilo está difícil, está estreito para ser consumado, porque Deus trata como tratou a verdade por Jesus Cristo. Deus não podia abrir da verdade, a verdade ela teria que ser apresentar o sacrifício perfeito, ser sacrificada, e Deus cumpriu. A verdade prática desse versículo diz assim, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado da carne, e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte que nos deu o corpo glorioso. A ressurreição nos deu o corpo glorioso, ou seja, nos gerou no glorioso, porque ele já estava no corpo glorioso. Então ele já ressuscita glorificado. Ele não ressuscita glorificado para os discípulos. Para nós, quando vamos ler, ele ressuscita no corpo que ele executou o ministério de 33 anos. Ele ressuscita no corpo glorioso para o céu, para os anjos. Os homens que os discípulos estavam vendo ali eram o mesmo Jesus que acabara de ter sido matado e crucificado. Então, o homem que eles estavam vendo ali, que eles viram, era ele em corpo glorioso, em vestes gloriosas.
No entanto, ele estava já glorificado diante de Deus. Aconteceu uma coisa muito linda e profunda. O reino do céu, naquele momento, ele vira a página da divindade. Primeiro, ele não mostra nenhum anjo do lado dele. Ele assume o lugar do anjo na ressurreição, quando Maria chega no túmulo. E ele não manifesta mais nenhuma ação segundo o poder dos anjos. Anjos não descem mais para falar com ninguém após Jesus ressuscitar. Então, muitas justiças vêm em cima da dor de Jesus. E é bom nós atentarmos para isso, para compreendermos a palavra de Deus e compreendermos a ira de Deus, a justiça de Deus. Anjos e revelações nessa dimensão de escala foi só até Jesus. Então, ele quando ressuscita, ele ressuscita glorificado. Ele ressuscita com anjos, com exército de anjos, mas não deixa mais nenhum passar, transfigurar para o mundo natural, porque ele consumou a salvação. A lição e a leitura está em João 19, que diz assim: levando ele às costas da sua cruz, no caminho, na travessia por Jerusalém, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama o Gólgota. Ele saiu da prisão e foi até o Gólgota com a cruz no ombro, com 40 dias de jejum. Havendo saído do Getsemane, chorado lágrimas de sangue. Ele teve uma hemorragia que sangrou as lágrimas. E aí ele sai da prisão e vai até o Gólgota com a cruz que ele foi crucificado. Onde o crucificaram? E com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Essa numerosidade fazia parte da divindade de Deus. Então, o que a gente conclui? Que o insulto foi completo. Eu sei que o plano de Deus era esse, deixar claro para as potestades dos principados a execução da salvação para a alma do homem, daquilo que ele gerou. É doloroso nós, como homens, da mesma qualidade de corpo de Jesus e sangue, nós temos que ver o nosso autor ter que executar uma obra tão dura para nos transladar e nos restaurar e nos fazer novamente. Então, ele sai da prisão e vai até ao Gólgota com a cruz de madeira nos ombros. E aí diz assim: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. Então, o inimigo sabia da numerosidade especial com que Cristo trazia para a terra. O inimigo nos insulta de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Isso está escrito aqui, na verdade, de Jesus. E essa escrita, ela pode não estar visível e nem legível. Ela pode estar dentro do entendimento do Espírito Santo. Então, ele vem com o conflito no tamanho da medida da glória de Deus. Porque quando ele coloca 3 ladrões, 3 malfeitores, esse número não foi a lei que determinou ele ser crucificado entre 2 ladrões. Foi o principado que o crucificava. Foi a potestade que o crucificava. Então, crucificaram entre 2 ladrões. Então, o inimigo ele entendeu que ele era o Filho de Deus até nesse momento. Ele declarava que ele era o Filho de Deus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Ele disse na cruz. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, muito obrigada. A recompensa foi grande, hein? Não dá certo para ser nenhum de nós, não. Nenhum homem nascido de mulher tinha capacidade de enfrentar um momento desse, não. Deus tinha que estar cheio de Deus. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Porque quando ele consumava, ele olhava para nós. Ele olhava para a igreja. Ele olhava para a nossa realidade hoje. Para o nosso estado com que nós fomos resgatados. E eu sei que nem o discípulo ali, os discípulos, muitos deles não tinham capacidade também para passar. Então,
foi tudo muito difícil. E o fácil é hoje, nós já estamos com ele ressuscitado e já estamos regenerados nele. Então, ele disse, eu tenho sede. E aí molharam um vinagre e subiram até a sua boca e lhe fizeram provar. E aí tudo isso é muito difícil. Mas o que me faz glorificar a Deus foi o juízo que veio por tudo isso. Se Cristo não passa por tudo isso, nós não teríamos ele. E nós não víamos o juízo. O juízo se executou, meus irmãos, e se consumou nesse sofrimento. É que nós passamos a ter justiça, a ter juízo. Porque Roma ia naufragar a lei de qualquer forma, o mandamento de Deus, por conta da posse que eles tomaram. Então, quando Deus vem e crucifica, ele tira a verdade de Roma e coloca no soberano natural, que é o sobrenatural, no Espírito Santo. Então, a verdade é fundamentada em quem? No Espírito Santo. Se Deus não consuma com o sacrifício perfeito que a lei exigia, se Deus não consuma, Roma teria tomado e se levantado como a verdade, como Pilatos o crucificou. Onde era que Pilatos tinha poder ou direito de crucificar um judeu? Se a lei que ele estava usando era do judaísmo, então ele estava totalmente na contrapartida. Então, muitos dizem, mas Pilatos foi um judeu desviado, que tomou posse de muitas terras e tomou o governo. Ainda que fosse. Ainda que ele fosse do sangue que Deus deserdou na promessa, ele ainda estava condenado. Então ele não teria nenhuma legalidade, ele não teria nenhum direito de qualquer coisa contra um judeu. E ali ele consumou, e quando ele consuma, a lei cai, ou seja, ele perde o poder e a potência da lei, porque ele desequilibra. Então nasce o Espírito Santo e nasce o novo homem, e os primeiros novos homens que nasceram foram os 12 discípulos de Jesus Cristo. Em João 20, ele continua dizendo assim, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu o chão, os lençóis no chão, já a ressurreição. Pedro foi confirmar, antes de Pedro, as Marias já tinham vindo, as 3 mulheres já tinham ido, que aguardavam o dia. Então Pedro, quando elas chegam anunciando que ele ressuscitou, Pedro é o primeiro que vai ver, e lá, quando chega, só encontra os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Ou seja, o lençol que tinha ido na cabeça em ser sepultado estava dobrado à parte, ou seja, alguém tinha feito aquela separação dos lençóis. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Após vir conferir a ressurreição que as mulheres chegaram anunciando, pela qual ele mesmo as enviou, então eles vieram ver. Jesus, quando ele ressuscita, ele fica entre o céu e a terra. Ele passou 40 dias ainda como homem entre os discípulos, mas já na glória, já exercendo a filiação de Deus. Mas não estava ainda no trono, porque ele ainda estava com os discípulos. Então, havia ali, naquele ser ressuscitado, uma excelência, mas ele estava glorificado já. Ele já estava em glória com Deus, ele já estava ali com os anjos, estavam tudo ali com ele, a corte do céu, os milhões e milhões e milhares de anjos já estavam ali o servindo de todas as formas. Mas uma coisa ele fez, ele não utilizou e nem permitiu mais ele e Deus, que ele e o Pai eram um, a visualização dos anjos, a conversa dos anjos. Como Jesus ressuscitou entre os discípulos,
quando eles estavam orando, ele chegou e a paz eu vos dou. E com ele vinha 4, 5, 10 anjos. Não. Foi totalmente fechada a porta da divindade sobre visão e qualquer sinal de glória e de anjo sobre os homens, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque o povo judeu, eles tinham acesso às coisas divinas, de anjos, de profetas, de visões, de revelações. Então eles estavam continuamente com aquele serviço da aproximação de Deus entre o povo, como sinais e como mensagem. Isso só até Jesus. Então, para Maria ter Jesus, ela viu o anjo, conversou com o anjo. José também viu o anjo. E quem os orientou e mapeou todo o trajeto de livramento do menino e para onde eles teriam que ir por causa da criança, eram os anjos do Senhor, como anjos do céu. Não eram como homens, eram realmente como anjos do Senhor. Então vamos entrar na lição. A lição ela vai trazer 3 pontos, né? A prisão e a condenação, o ponto 1. O 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o 3, a ressurreição de Jesus Cristo. A prisão ela vai tratar 3 características. Primeiro, da Bíblia, o Evangelho da Bíblia, no capítulo 17. Ele vai trazer o quê? A oração final. A oração final ele fez no Getsemane, quando ele atravessou o ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron era o jardim do Getsemane. Foi uma travessia interessante e intensamente sobrenatural. O ribeiro de Cedron para o jardim do Getsemane. Essa travessia teve ação e discernimento sobrenatural. Ele passar o ribeiro de Cedron e entrar no Getsemane. Então, ele identificava a grande obra do Senhor. O lugar foi o Monte das Oliveiras. Era chamado de Monte das Oliveiras porque tinham muitas oliveiras. Então, o nome seria Monte das Oliveiras. E aí, o momento foi na madrugada que ele atravessou esse vale e que ele chega no Getsemane. E que lá, nesse lugar, os soldados o prendem, porque Judas, o Iscariote, o entregou entre os seus discípulos. Por que Judas o entregou? Porque certamente a soldadesca que estava responsável pela prisão de mais um malfeitor entre os dois que já estavam condenados, não definia quem seria ele, o que teria que prendê-lo. Então Judas negociou essa simples identidade, a entrega do Messias através de um beijo. Quando ele disse, aquele que eu beijar é ele já tinha ganhado 10 moedas de prata, que após ele fazer isso, em seguida veio a sua condenação. Ele mesmo se condenou. E aí, ele executou a traição de Jesus. E aí vem a prisão, os guardas o prendem, após ele passar pelo ribeiro de Cedron e chegar no jardim do Getsemane, que é o retorno do homem para o jardim do Éden. É o que quer dizer a ação que ele fez através do seu sangue. Quando ele chora sangue, foi através do sangue dele que ele voltou o homem para o jardim. E levam a Anás, e de Anás ele vai para Caifás, onde seria o julgamento final. E aí vem o interrogatório, Pilatos, o julgamento. De início, Pilatos questionou a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse ao governo de Pilatos. Então ele passou para Anás, de Anás para Caifás e de Caifás para Pilatos. E quem estava sobre essa condenação eram os judeus. Então Pilatos tentou inocentá-lo por conta do que já vinha falando, ouvindo falar e sabendo a seu respeito. Porém, os judeus não aceitaram. E o veredito foi a condenação. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus.
Então eles não conseguiam ver nada. Isso é absurdo. A condenação a Jesus foi a obra mais absurda que a terra recebeu. Por isso que quando ele expirou, houve trevas. E a terra tremeu e as rochas se fenderam. É um absurdo tão grande que toca fundo dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, dentro daquela parte que já está por ele reedificada. Então foi muito grande, foi um absurdo. Nós passamos absurdos sobre a vida, sobre a terra. Nós passamos absurdo como cristãos para vencer. Muitas vezes o processo que nós temos que passar para sermos confirmados por Deus é de preço, é de conflito, é de aflição. Mas o que ninguém passa o que Jesus passou. O que Jesus passou foi um absurdo e não havia nada que pudesse voltar atrás devido à queda do momento e daquilo que teria que ali se cumprir. Então, o veredito foi a condenação. A condenação foi a verdadeira crucificação. A verdadeira crucificação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhar ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Fizeram chacota, trouxeram a coroa de espinho e no açoite eles açoitaram com chicote, com ponta de osso na ponta do chicote. O chicote batia, cortava o couro e puxava. É muito duro uma coisa dessa. Mas ali era o sacrifício do Messias para nos dar salvação. Agora, meus irmãos, me diga se essa salvação não é para nós estarmos ligados nela constantemente, adorando Ele. É para nós dormirmos e esquecermos essa salvação. É para nós olharmos para outro lugar, uma vez tendo por Ele sido salvo. Ah, meu Deus! É muito forte a crucificação. A crucificação não é para qualquer um. Esse tempo não era tempo para realmente a noiva. A igreja ia nascer. A noiva ia nascer. Jesus, ele quando é julgado, ele já é ali um malfeitor. Quando ele é contado como o terceiro da linha de 3 condenados, ele já não é mais Jesus, o Deus do milagre. Ele ali é um malfeitor. E quando ele é açoitado, que é a crucificação, nessa linha de sofrimento, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É realmente uma coisa que não dá para medir o quanto estamos entregues ao perigo, o quanto estamos em uma natureza perigosa, em uma natureza traiçoeira, uma natureza que foi necessário o Deus que é amor, que fez o bem, morrer moído para nos salvar. Nunca que essa vida aqui pode ter vida, pode ter segurança, pode ser chamada de vida. Ela é chamada de condenação mesmo. É aqui que se mostra e se prova a condenação do homem natural. O homem natural é pecado, o homem natural é condenado. Olha o que Cristo Jesus passou. Um homem divino feito pelas mãos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança. O homem que caiu levou todos para o destino da condenação. Cristo foi feito pelas mãos santas de Deus, em estado de poder e divindade e santificação. Jamais Jesus pecou. Então ele veio e executou o juízo da lei. E por isso que ele fez, e ele precisava vir, pela palavra que saiu da sua boca, desde o princípio. Porque ele fez isso, ele passou por esse processo de crucificação, para confirmar que ele verdadeiramente não abria mão do direito de um sacrifício perfeito frente à lei. Se a lei não tem um sacrifício perfeito, a lei não vale nada, porque quem tava liderando sobre a lei e usufruindo eram os gregos, eram os romanos. Então ele veio e crucificou-se para anular a lei e colocar a mensagem que ele era Deus para gerar e trazer de volta. Então foi uma obra muito determinada, muito valente, muito ousado, muito forte, de coisa divina, coisa de Deus, coisa do Todo-Poderoso, daquele que nos deu a vida, para salvar a nossa alma.
salvar o fôlego de vida que Ele nos deu, nos fazer novo nele. Ele levou o cativo o cativeiro, Ele levou o corpo para a matança, Ele levou o corpo para a crucificação. Às vezes nós sentimos uma dor, agonizamos. E quem é crucificado, açoitado injustamente, para nos dar paz, para nos dar entendimento, nos dar a vitória do reino dos céus, nos regenerar, nada muda a salvação. Nada muda o que Jesus fez. Jesus é o único Deus entre Deus e o homem, o único mediador. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Pai da eternidade. A vida que se vive é para ser vivida nele e para a eternidade, onde ele já nos comprou. Nada muda esse destino, essa palavra, porque ele cumpriu em cima da lei. Ele encarou a lei, ele que gerou a lei, ele encarou a lei como um guerreiro, como um valente, como um leão de Judá. Para rasgar a lei, ele rasgou um corpo. E o nome desse corpo era Jesus, o Filho de Deus. Foi gerado pelo próprio Deus. Então, se deixa a lei, eles tinham tomado a lei e tinham destruído todos os homens. Então, Deus não podia. Ele teve que trazer o sacrifício perfeito da lei. Então, quando o sacrifício perfeito da lei foi apresentado, a salvação entrou para o homem por Jesus. A porta da salvação é Cristo e ele abre e nós entramos por ela no entendimento da palavra. O ponto 2 diz, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Como que se deu? Caminho do Calvário. Já não era mais Jesus, mas um malfeitor. Então o caminho do Calvário, ele já não era mais o Filho de Deus que ressuscitava. Ele deu uma parada na ressurreição, ele deu uma parada na cura e ele abandona a posição de bom, extraordinário, amigo, pai, bom pastor, para ser o malfeitor, para consumar a lei. Porque enquanto ele exercia o ministério, em 3 anos, a lei o conflitava e o afrontava sobre tudo que ele falava da lei. Porém, a lei não apresentou nenhum sacrifício que Deus pudesse confirmar a salvação e por esse sacrifício ser a salvação eterna, ser o sacrifício único. Todo sacrifício que a lei apresentava, ela pedia outro. Por mais perfeito que fosse o sacerdócio, por mais perfeito que fosse o holocausto, quando encerrasse a leva do perdão, eles iam pedir, a natureza do homem pedia outro, porque ele continuava pecando. E ele não mudava o pecado. Então, o que a lei esperava? Um sacrifício perfeito, que mudasse a lei, que mudasse o conteúdo da lei. Quem fez isso? O Deus vivo, Jesus. Então, isso foi o caminho do Calvário. Ele teve que enfrentar o caminho do Calvário para mudar a lei. E diz assim, então entregou-los para que fosse crucificado. O lugar da condenação, devido à forma que o monte se apresentava, em João 19:18 menciona que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então, o Gólgota, onde ele foi crucificado, onde ele passou o terror da condenação, já era um lugar dramático para condenação, já era um lugar marcado para os soldados executarem os malfeitores, e foi para onde Jesus pôde estar e conhecer. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Então, Jesus, nesse número 3, de 3 malfeitores, foi um conflito realmente, o principado da potestade preparou para que fosse evidenciado o Filho de Deus. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto outros zombavam. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 52, que afirmava que ele foi contado
com os transgressores. Ele foi contado com os transgressores. Mas Isaías não disse, o profeta Isaías não disse, vão ser 5 transgressores e eles vão estar no meio. Esse número de 3 realmente veio daquele que ele conflitava, ou seja, a lei, a legalidade da lei, a sagacidade da serpente com o mandamento da lei. E ele estava entre 2, um negativo e um positivo. Então isso já tinha nascente e já tinha linguagem, como o que se arrependeu e o que não se arrependeu. Se os 2 tivessem se arrependido, não havia nenhuma questão que se pudesse ler, né? É como ele teve 12, um foi o diabo, um o traiu. Então é a razão por que ele veio, é a razão por que ele foi, que um é positivo e um negativo. Frente a 11 que foram fiéis, um se perdeu. Então na cruz ele era a do meio, então tinha um positivo e um negativo, que era a direita e a esquerda. E ele foi e consumou. Quando que a missão encerrou, a missão, como o homem Jesus experimentou a sede, que foi a última necessidade humana, antes de morrer na cruz, a sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecido pelos soldados. Ao pedir água para saciar a sede. Algo à resistência, à sede. Então, ele mencionava a sede. Quando Jesus menciona e pede água, até aquele momento de que a terra vai ter a destruição final em fogo, aquele momento, meus irmãos, tem leitura espiritual. Aquele momento tem passagem bíblica. Porque o que foi que ele pediu na cruz? Ele pediu água, ele disse, eu tenho sede. Aquele impulso, aquela carne estava sendo usada totalmente por Deus, pelo divino Deus, para que, e através daqui, tudo aquilo trouxesse a mensagem final da situação. Então, quando ele disse, eu tenho sede, ele foi servido de água? Não, ele foi servido de vinagre. Então, o fim do mundo, o fim da destruição e o juízo que ele estava executando ali é para queimar a terra no fogo. Então, o juízo dessa terra é o fogo, ela vai encerrar no fogo. O juízo da terra e dos reinos vai para o fogo. É bíblico. E essa história está toda bem arrumada, bem narrada por João no Apocalipse. Porque quando ele morria e pedia água, ele estava indo para o livro selado, que era o Apocalipse. Então, ninguém sabia antes que a terra ia encerrar no fogo, porque ela já tinha sido emergida na água, pelo dilúvio de Noé. Mas aí o Criador vem e na cruz, morrendo para dar salvação e trazer a verdade frente à lei, e apresentar a verdade, o perfeito sacrifício, a lei e trazer o novo mandamento, ele pede água e é servido de vinagre. Então isso confirma o juízo que estaria dentro que está dentro do Apocalipse. Quem abriu o Apocalipse foi ele. Se ele não vem e não consuma, nós não teríamos a revelação do fim do mundo. Então Jesus abriu o livro selado. E é como surpresa. Para surpresa, quando ele abre, está lá o fim do mundo, o juízo da terra vai ser dentro do fogo. Então é como se ele dissesse, a última coisa que eu pedi foi água, me deram vinagre. Olha o juízo aqui, olha o juízo da terra. Então a terra vai ter seu último momento dentro do fogo, porque Deus vai queimar a terra toda para refazê-la. E aí vem o fim da lei pela graça. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em afirmar: está consumado. Quando ele provou o vinagre, que tirou o vinagre, aí ele afirmou com a boca: está consumado. Então, realmente, vocês vão morrer no fogo. Falando para a natureza da terra.
A obra de Jesus está concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração de realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Foi a última atitude, o último momento da história de Jesus na cruz. E aí o estado mortal físico era o sepultamento. O sepultamento foi o estado mortal. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Então Arimateia vai e pede o corpo para sepultar. Interesse nenhum no corpo de Jesus. Mas Arimateia vai e pede porque tinha condição de colocá-lo num sepulcro de honra. Já que tinha sido um profeta milagroso, eu ainda creio. Eles não viam Jesus como Deus, né? Os discípulos foram consumados depois da ressurreição. Imagina só quem estava lutando contra Jesus. Então, eles não podiam ver Jesus como Deus, numa incredulidade dessa. Então, o estado mortal do corpo físico estava consumado. Ele estava morto. Está ali o corpo morto. Interesse algum havia no corpo do Messias, se não colocarem guardas à porta para que os discípulos não tirassem e depois falassem que ele ressuscitou. Então os guardas foram vigiar. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado e não ficava longe do Monte do Calvário. Então Arimateia sepulta a Jesus na crucificação. Pega o corpo e dá uma sepultura sua nova, da qual ele podia. Uma sepultura razoavelmente mais ordenada. E aí vem o 3, né? Sepultou. Pronto, o 2. Aí o 3 vem para a ressurreição. A ressurreição de Jesus, o céu em reação plena. Que é a ressurreição? O céu em reação plena, o reino pleno. Quando ele consuma, que ele sobe, então o céu, a partir do terceiro dia, começa a trazer o processo e a ação da morte de Jesus. A morte de Jesus e o túmulo vazio foi uma das causas da morte de Jesus. O anjo de Deus descolou a pedra e estava sentado sobre ela. Quando Jesus morre, ele sobe para Deus. E ao terceiro dia ele vem para continuar a revelação na terra. Mas o que Jesus muda? Deus fecha a porta da divindade para os homens judeus, para qualquer homem. Hoje nós temos a revelação pelos dons. Nós podemos ter uma visão espiritual que tinha os judeus pelos dons espirituais. O nome é os dons espirituais. Porque a Bíblia diz, levou o cativo o cativeiro e trouxe dons para os homens. O cativeiro foi a ignorância do homem. Foi o homem nécio, que não conhecia e nem compreendia a ação de Deus sobre o homem. Então isso ele leva e prega lá no Calvário, no chicote, que cortava seu corpo, e na crucificação. Ali ele matou um corpo, que aquele corpo sepultava a ignorância, sepultava a dureza, o coração velho do homem, sepultava o velho homem. E quando ele ressurge no glorioso para trazer à existência o homem novo que nele crê. O homem novo que nele crê morre como ele morreu e ressuscita como ele ressuscitou em um novo homem. O novo homem é um novo entendimento, é o entendimento segundo ele. Nós sabemos que alguém nasce verdadeiramente de Deus quando ele chega a entender o plano da salvação na altura do que Deus fez e não na altura do que ele quer, do que ele pensa e do que ele decide fazer. Ele tem que entender na altura de quem se submeteu a Deus até o fim, que foi levar no seu corpo a morte do corpo do pecado e nascer na altura do entendimento de Deus, porque Jesus ele não apagou a lei, ele não condenou a lei, ele trouxe o sacrifício perfeito da lei e reescreveu a lei para nascer o novo homem, porque a lei não fazia nascer o novo homem, ela pedia um novo sacrifício, e o sacrifício do Cordeiro, que era ele de Deus, que ele era Deus, revogava toda a sentença da lei. Ela não pedia mais nenhum, porque ele trouxe a palavra que transformava
o mandamento em novo nascimento. Matou um corpo e ressurgiu no glorioso. E essa é a ressurreição. O túmulo estava vazio, o céu estava em reação plena e em festa. Uma coisa aconteceu, do céu não desce mais nada, a não ser que esteja mergulhado no corpo de Cristo, para ainda ter revelação, para ainda ver anjo. E aí isso ainda é muito delicado e é muita raridade. Então a igreja não vive recebendo anjo, e Marias e Josés não vivem conversando com anjo para receber no ventre um filho de Deus. Ou Zacarias não vive recebendo o anjo quando vai oferecer a oferta para ser pai na velhice. Isso não existe mais. O entendimento agora é o dom espiritual, é o batismo do Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, é ter contato com Deus por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos dá uma nova lei, nos dá um novo caminho, nos dá uma nova verdade, uma nova vida vinda daquela que ele era a promessa. Então ele quem decide agora a igreja. E o corpo que foi crucificado e ressuscitado nunca ser esquecido, viver em memória daquele corpo. Então tem o ato da comunhão da ceia mensal, para que o corpo de Cristo que morreu e ressuscitou não saia da memória do nosso ser, para que não deixemos de aprender com ele. Isso é novo nascimento. Isso é salvação. Isso é conduta de Deus, conduta cristã. O túmulo vazio, então do céu não passa mais ninguém como passava para os judeus, com maior facilidade. Não passa mais. E aí agora está Jesus. Se crer, se for na palavra, se for no Espírito, se buscar, se batizar, se arrepender, nasce por ele. Ali é o único caminho e não há outro. Essa é a palavra de Deus, é a graça de Jesus, é a graça do Espírito Santo. O túmulo ficou vazio, não aparece ninguém. Quando elas chegam no sepulcro, que recebe na porta é um anjo, mas ele elimina logo o anjo da visão e entra para falar com elas. E diz: vá para os meus irmãos e diga que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E eles não viram mais anjo, eles viram a Jesus. Então o dono da obra foi Jesus. Se você duvidou de Jesus, por que Pedro chorou amargamente? Se Pedro não chorou amargamente, ele tinha feito como Judas. Ele tinha negado, ele tinha perdido a salvação, ele tinha se destruído. Então ele chora amargamente e arrepende, reconcilia. Quando Jesus ressuscita, agrega todos e conversa com eles. Então, por Jesus, Deus não ia descer um anjo a Pedro e dizer: não, Pedro, volte, porque Jesus vai ressuscitar. Então Pedro chora porque ele duvidou do próprio Deus. Porque Jesus era mais que um anjo, ele era Deus. Então, se o próprio Deus vem como homem, ele encerra qualquer grei, qualquer dispensação de visão de anjo, de revelação, ele encerra tudo para que ele, e a palavra dele, o ensinamento dele, se consume em nós. E isso faça toda a diferença. O céu antes que o céu desce. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé. Essa Maria, mãe de Tiago, é a mãe dele, viu? É a mãe dele. Tiago e João, Maria e Salomé, com a intenção de ungir o corpo. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido removida. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Ela vê um varão antes e o varão conversa com ela quando elas chegam na ansiedade do corpo. Então elas veem o anjo e Jesus já entra e as sauda e conversa com elas e desaparece, porque ele já estava glorificado. Então, cumprir na terra aqui, ele cumpriu da imagem dele, do perfil dele que ele veio e adiante. E ainda fez a maravilha da pesca maravilhosa, de encher o barco do discípulo de peixe. Então foi uma crucificação e um ministério aberto que está até hoje como igreja do Senhor. Então o céu chegou antes e removeu a pedra e falou com elas antes.
E a ressurreição com base na fé cristã. Que ressurreição é essa? Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos. E que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seria inútil. Quando eu me converti, eu pensava só na morte. Nada assim, eu não tinha respaldo na ressurreição. E Paulo disse que se ele não ressuscita, nossa fé não estaria. Só que como eu era nova, eu só pensava na morte, ele morreu por mim. E quando eu vim pensar na ressurreição, foi com o tempo, foi com a grade do conhecimento. Aí eu vim pensar na ressurreição, após o batismo com o Espírito Santo. Então a experiência com a ressurreição vem pelo batismo com o Espírito Santo. Porque aí ele dá dons, e aqueles dons eles entram dentro de você como uma luz. E aí a luz vai iluminando e vai lhe confirmando na oração, no louvor. Mas é um processo bem difícil. E quando ele entra pelo batismo com o Espírito Santo, é que você vai conhecer a ressurreição. Mas a princípio ele morre por ti, ele morre por ti. Ele morre, mas você não entende como que ele morreu tanto por você. Mas a partir de que você aceite aquele sacrifício, o primeiro passo foi ter aceitado que ele morreu por mim. Então, quando eu conheci que ele morreu por mim e que ele estava ali comigo me ressuscitando, eu acreditei. E quando eu fui batizada, foi que eu comecei. E aqui Paulo diz, se ele não ressuscita, a nossa fé não seria confirmada. Então, ele ressuscitou perfeitamente como ele estava, e esteve mais 40 dias entre eles. E existe pelo menos duas razões para crer na ressurreição. A primeira delas é nas palavras de Jesus, que afirmava ser necessário que ele ressuscitasse aos mortos. Já expliquei a necessidade da ressurreição por todas as letras, entre a morte e a ressurreição. A segunda razão é o fato de que Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, viu dois anjos de Deus que lhe asseguravam que Jesus estava vivo. Ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. E aí ela instruiu para comunicar aos discípulos, os anjos, que ele está vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-los também. Em outras traduções diz que ele entra, mas na narrativa diz que ele entra. Ela vê o anjo pergunta a quem ela busca e Jesus em seguida aparece e se apresenta e manda que elas vá e avise os vossos irmãos, meus irmãos, que eu subo para meu Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, a ressurreição com a base da fé cristã é realmente que é quando ele nos processa. Ele lhe processa pela chamada de ter morrido por você. Isso às vezes é até um entendimento e uma mensagem vaga que passa pela nossa chamada. Mas quando ela entra, você crê. E quando você crê, que você busca, ele lhe batiza. Quando ele lhe batiza com o Espírito Santo, então você passa a fazer parte de uma ressurreição. E a palavra lhe salva pela promessa. A promessa que a palavra tem é o que lhe salva. E o último tópico do ponto 3, Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana, ele surgiu no meio deles e disse, paz seja convosco. Então ele vai a todos e aparece do nada, ele não bate em porta, ele não vem com a comitiva celestial, dois anjos na frente, dois na retaguarda e ele no meio e mais um exército atrás. Não, ele vem, ele talvez venha nesse aspecto de diversas miríades, mas não visível. A visibilidade da glória, só ele, a obra que ele fez. É através da obra que ele fez que nós temos que visualizar a glória de Deus. Então ele não vem como ele está e como ele é. Ele veio como ele exerceu o ministério. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou novamente e realizou o milagre da pesca maravilhoso. Quando ele chega no barco de uma vez,
não vem sentado, não vem andando, ele chega e diz: a paz seja convosco, e manda ele jogar a rede novamente. E descem ao mar e assam o peixe e se alimentam. E ali ele vai dali para o Monte das Oliveiras, e lá ele é ascendido. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar a Cristo que venceu a morte. Então, Cristo, ele faz os 40 dias de ressurreição glorificado com Deus. Ele não deixa passar nada. Para ter a visão da realeza dele glorificado, só se você estivesse realmente na mesma esfera espiritual que ele estaria. E para você ver as coisas divinas e espirituais, só se você estiver com ele em espírito, através do batismo com o Espírito Santo e através dos dons espirituais. Nem os discípulos viam mais anjos, eles viram o batismo com o Espírito Santo. Paulo viu a Jesus e ele nasceu de novo, porque ele teve aquela experiência que Jesus o arrebatou e mostrou coisas inefáveis. João também, mas enviar anjos para estar com os discípulos, para pregar com os discípulos, isso não existe mais. Agora é tudo nele, pela palavra dele, pelo ensinamento dele e pela crucificação dele. E vamos ler a conclusão, já que a lição vai encerrar no domingo que vem, e a revista. A conclusão diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Foi ele que consumou o Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expressado no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Crer na ressurreição da carne. Eu creio na ressurreição. E a minha ressurreição que eu creio é a de Jesus Cristo. Jesus, ele ressuscitou no corpo glorioso, que ele era Deus. Mas ele ficou no corpo em carne entre os discípulos. Porque ele ficou extremamente comum ao que ele fez. É como o anjo que foi a Abraão. O anjo que descia de Abraão, ele descia do céu. Mas quando ele chegava na terra, ele ficava em forma de homem. O anjo que lutou com Jacó, ele descia na forma angelical. Mas quando ele descia na terra, ele lutou como homem. Agora o de Daniel, não. O Daniel, ele viu o arcanjo como ele é. Então não houve nenhuma natureza humana milagrosa sobre o anjo. E os judeus, eles viam os anjos, eles tanto viam na esfera espiritual de glória, como eles viam o anjo como homem. Ele descia e era reconhecido que ele era um anjo do Senhor, antes ou depois, na hora que ele fosse partir. E a Jesus foi assim. Ao consumar, quando ele chegava aos discípulos, eles estavam como Jesus, o Jesus, filho de Maria, que havia nascido naquele corpo e cumprido os 3 ministérios. Mas ao sair, ele estava como único Deus. Então ali ele estava com todo o domínio e com toda a greia espiritual e celestial. Mas não dava mais a nenhum homem para ver pelo o dom espiritual ou pela visibilidade sobrenatural. Agora só pela fé nele, mediante o que ele fez, o que ele passou, como ele foi recebido, como ele foi crucificado e como ele foi consumado. E esta é a consumação da salvação e do Cordeiro perfeito da lei, que nos dá salvação por Jesus Cristo. E essa foi a lição 12 do julgamento à ressurreição. Penúltima lição do segundo trimestre. Amém, meus irmãos.